Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, muito debate, muita discussão, muitos comentários sobre o esporte local, esporte nacional, esporte internacional. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui da TV Jornal, obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. O nosso agradecimento. Nosso convidado já está aqui, falaremos bastante sobre o Independente hoje. O professor Jorge Parraga já está aqui nos estúdios da TV Jornal. Daqui a pouco será anunciado formalmente. Mas antes, vamos ao primeiro giro de manchetes. Começo com ele, o meu grande amigo César Roberto. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para o nosso convidado Parraga, técnico do Independente, para o Dennis, para o Roberto Martins e para quem nos acompanha lá em casa. Dois destaques antes do destaque principal, que é internacional. Sobre o VAR, impressionante, né? Na segunda-feira ninguém mais fala, né? Olha, você viu o gol do fulano como foi bonito? Olha, você assistiu o jogo ontem, que baita jogaço? Ninguém mais fala nisso, né? É só sobre o VAR, sobre o VAR, sobre o VAR, que por sinal teve interferência em quase todos os jogos dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu continuo com a minha opinião. O VAR está acabando com o futebol brasileiro. Eu sei que eu sou a minoria, mas é a minha opinião. Repito, o VAR está acabando com o futebol brasileiro. Uma pena. Tite acabou de afirmar agora, no começo da noite, que o Neymar não será o capitão da seleção brasileira na Copa América e que o capitão da seleção será Daniel Alves. Tá? Aí eu pergunto, Beto, eu até depois queria, se possível, você perguntar para os companheiros, para que serve o capitão no time de futebol? Eu me lembro, eu era criança e doente pelo rádio, como eu sempre fui e sou até hoje, vou morrer assim, doente pelas transmissões esportivas no rádio, que num jogo Palmeiras e Santos, no Pacaembu, nós tínhamos a Rádio Bandeirantes, nós tínhamos a Rádio Tupi, nós tínhamos a Rádio Gazeta, a Jovem Pan veio depois, né? A Pan-Americana, a Globo veio depois também, desse fato que eu estou me recordando. Um jogo Palmeiras e Santos, o repórter da Rádio Tupi de São Paulo, o narrador, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do narrador, mas o repórter da Rádio Tupi nesse jogo era Lucas Neto. Aliás, o baita de um repórter que faleceu muito novo, por sinal. Quando o Pelé entrou em campo com o Santos, ele perguntou para o Pelé, por que você nunca foi capitão do Santos? Pelé falou assim, porque o capitão tem que agir, o capitão tem que falar muito em campo, e esse não é o meu perfil. Meu perfil é entrar em campo e jogar bola. Você sabe que eu fiquei com aquilo na cabeça? Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Para que serve o capitão de um clube de futebol? Seja ele em qualquer clube, né, normal ou numa seleção brasileira. Não sei. Então, a título de informação, Neymar não será o capitão na Copa América e o Daniel Alves é quem vai usar a tarja no time brasileiro. Mas você não acha que pela falta de liderança no futebol, agora eu devolvo a pergunta para você, nos últimos tempos, foi esvaziando a figura do capitão? Totalmente. Não tem mais por que você ser capitão da seleção ou de qualquer outro clube. Até porque você não pode mais dar um drible. Se você driblar, você está humilhando o adversário. Você não pode mais dar um chapéu. Você dá um chapéu, você está humilhando o adversário. Você não pode mais vibrar quando você faz gol. Não é verdade? Então, para quê, capitão? Bota lá qualquer um, porque você não pode também ficar falando muito com a arbitragem mais, né? Então, bota lá. Eu nunca me interessei em saber quem é o capitão. Tanto é assim, que nesses anos todos que eu trabalho como repórter no Rádio Esportivo, quando eu vou dar a escalação da Inter ou do Independente, ou qualquer clube que eu estou ali trabalhando, eu não me importo muito em informar, não, para o ouvinte, quem é o capitão do time. Às vezes eu falo, às vezes quando passa batido, não me importo muito, não. Tá? Sei. Perdão, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, companheiros, ao nosso convidado Parraga, aos nossos telespectadores. Me permitam interromper. Para mim, acho que um dos últimos capitães que teve foi o Dunga. Dunga foi um dos últimos. Sim. Você tem que exercer liderança perante os seus companheiros. E hoje está assim o futebol. Você não fala de mim, eu não falo de você e vamos fazer a panelinha. É dessa forma que funciona. O Emerson Leão, quando treinador, ele levava o Jorginho, um ponta meia,
O Jorginho que foi revelado pelo Pupo Gimenez, o Marília. Exatamente. Ele levava o Jorginho em todo lugar que o Emerson Leão ia, e era o treinador dele, porque o Jorginho tinha visão de jogo dentro de campo. E o capitão deveria, né, a função do capitão é tudo que foi treinado, tudo que o treinador falou no vestiário tem que exercer dentro de campo. Ora, se você não estiver fazendo, é obrigação dele chamar a atenção. Agora, quem vai chamar a atenção do Neymar? Fala para mim. Quem que chama a atenção desse rapaz que provoca cartão o jogo inteiro e não tem só tem o Dani Alves. Nós começamos a perder a Copa do Mundo quando o Daniel Alves se machucou, que é o único que tem um pouco de ascensão sobre o Neymar. Aliás, seria ele o capitão, né, na Copa do Mundo. Exatamente. Se não tivesse se machucado. É o único que tem ascensão no Neymar, que falou, baixa a bola e tal. Porque ninguém segura esse rapaz. E quando o Daniel Alves se machucou e foi cortado da seleção para a Copa do Mundo, o Tite deu depoimentos. Por que ele tirou, por que ele deu a faixa de capitão para o Neymar, né? E hoje à tarde, tão logo foi anunciado que o Neymar não será mais o capitão, a imprensa que cobre a seleção lá no Rio de Janeiro, na Granja Comari, tentou tirar do Tite alguma explicação. E o Tite foi bem claro em dizer que não vai dar entrevista. A entrevista dele será somente na semana em que vai ser iniciada a Copa América. Então, ele não vai falar sobre isso e sobre outros assuntos. Tá? Aliás, César, você me dá licença, eu não lancei a enquete, né? Nós temos jogos decisivos pela Copa do Brasil, Sul-Americana, e o jogo que certamente atrairá muita atenção será o São Paulo, que jogará lá na Bahia, em Salvador, contra o Bahia. O São Paulo precisa de um resultado positivo. Perdeu aqui no Morumbi, né, Denis? E agora enfrenta o Bahia lá em Salvador. Então, São Paulo avança na Copa do Brasil contra o Bahia, sim ou não? São Paulo avança na Copa do Brasil contra o Bahia, sim ou não? 3404-5655-5650-5659. Participe da nossa enquete, hoje valendo ingressos para o cinema lá do Shopping Nações. César, muito obrigado e vamos prosseguir com seus destaques. Me lembrei o nome do narrador da antiga Rádio Tupi, Equipe 1040. Até porque se eu não lembrasse, eu ficaria até o fim do programa matutando. Haroldo Fernandes. Haroldo Fernandes era o narrador da Rádio Tupi de São Paulo. O Lucas Neto era o repórter que fez a pergunta para o Pelé e o Vitor Moran era o comentarista. Ai, que saudades dos bons tempos do rádio. Qual era o slogan da Rádio Bandeirantes, você se lembra? O slogan da Bandeirantes? Me lembro de um deles, Bandeirantes, cada dia é melhor que antes. Isso aí. E a Tupi era, a Tupi não manda recado, vai lá. Loteria Tupi, lembra? Loterias Tupi tinha zebrinha, né? Tinha zebrinha. Legal, bons tempos do rádio. Vamos chamar de velho, mais uma vez. Beto, em relação à Internacional. Hoje foram iniciados os trabalhos lá no Limeirão, visando as disputas da Copa Paulista. A Inter, como todo mundo já sabe, vai estrear no próximo dia 23 contra o 15 Piracicaba no Limeirão. Hoje pela manhã, apenas exames laboratoriais para os jogadores que estão chegando principalmente. À tarde já houve um leve trabalho físico. Os remanescentes, aqueles que ficaram na Inter da Copa da última Série A2, os goleiros Rafael Pim, Moisés e Lucas, os zagueiros Jean Pablo, Oliveira e Bruno, o volante Marquinhos, o meia Luiz Carlos, que inclusive esteve em vias aí de ser emprestado ao Independente, mas acabou não indo. O que aconteceu com o Gabriel Ramalho, né, que foi emprestado ao time do Galo, o meia Luiz Carlos, que ficou na Inter, portanto, e o atacante Charles. Esses foram os remanescentes da última Série A2. Reforços, oficialmente, até esse momento, 2 reforços chegaram para o Leão da Paulista, e os 2 vieram do Londrina. Igor, lateral esquerdo, e o Elisson, centroavante. Esses 2 jogadores têm 22 anos de idade. Já assinaram o contrato com a Internacional. Os reforços que estão chegando para a Internacional. Zagueiros, Cita Júnior e o Wallace. Volantes, Lucas Santos e Bruno Formigoni. Esse aqui jogou a última Série A2 para o 15 Piracicaba. Lateral direito, Franklin, também já está chegando. Os meias, Matheus Queiroz e Pedrinho. E os atacantes, Chocolate e Vinícius Pivetta.
são esses 9 que estão chegando entre hoje e amanhã, mais 2 que já citei que foram contratados, portanto a Inter contratou até o momento 11 reforços. Tá? O técnico será o Alan Dotti e o Paulo Roberto Santos vai assumir a Inter somente em novembro, quando ele, Paulo Roberto, vai iniciar os trabalhos visando o Paulistão do ano que vem. Mas durante toda a Copa Paulista, o Paulo Roberto vai ficar supervisionando o Alan Dotti e toda essa comissão técnica da Internacional. Então, repetindo, 2 que assinaram contrato, e mais 9 jogadores que estão chegando. Uns já chegaram hoje e outros chegarão no decorrer dessa semana, Beto. Perfeito, César, perfeito. Estão aí as informações, então, da Associação Atlética Internacional. Falaremos mais sobre a Inter na sequência do nosso programa. Roberto, agora sim os seus destaques, por favor. Mais uma vez, boa noite ao nosso telespectador. Beto, eu também, o meu destaque é o mesmo ponto de interrogação do César com relação ao VAR. A gente aqui antigamente discutia, a bola entrou, não entrou, estava impedido, não estava, mas era coisa do jogo. Hoje nós estamos discutindo um aparelho que dá a informação precisa, mas aquela pecinha que fica atrás desse aparelho, ou aquela pecinha que está dentro do campo, ela não está habituada a usar o equipamento. Eu faço um comparativo com o Rubinho Barrichello na Ferrari, na época do Schumacher, né? Schumacher deitava e rolava com a Ferrari e o Rubinho não conseguia fazer a Ferrari andar, né? Então é mais ou menos isso. Nós temos o VAR, mas as pessoas não estão habilitadas, credenciadas e parece que as regras não foram estudadas para que o VAR funcionasse. O Rubinho tem um adendo, viu, doutor? Boa noite, Boa noite a todos. Quando ele conseguia fazer a máquina andar, o pessoal lá mandava um sinalzinho. Até a gasolina acabava. Então, realmente, está aí o VAR agora. A discussão é sobre o VAR, não sobre o gol bonito que foi feito. Aliás, eu ouvi acho que terceira vez desde a implantação do VAR, o sujeito cortar a transmissão do gol na metade. Né? Isso tem sido cada vez mais frequente, né? Sim, o sujeito está gritando gol né, pelo rádio, daqui a pouco para de gritar. Se você está no campo, é uma sensação horrível. Horrível, porque sai o gol. Eu estava no Palmeiras de São Paulo, saiu o gol do Palmeiras lá, todo mundo vibrou, o árbitro falou, espera aí, tal, vai lá, tal, anula, quer dizer, é um negócio... E o Botafogo está tentando anular o jogo contra o Palmeiras no último sábado, né? Eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Mas o erro houve, não do aparelho, e sim da forma do que a regra... Foi pênalti? O pênalti foi, mas só que ele reiniciou a partida. Exatamente. Ele não poderia reiniciar a partida. É em cima disso que o Botafogo está batendo, né, para anulação no jogo, né? Agora está Botafogo, Santos e o próprio Atlético Paranaense no gol do Gabigol, né, do Flamengo. E ontem, no jogo Corinthians e São Paulo, o juiz deu vermelho pro Hernanes, jogador de São Paulo, depois voltou atrás e deu o amarelo. A impressão que eu tenho... Eu acho que quem está comandando o VAR, o árbitro que está comandando o VAR lá em cima, quer aparecer mais do que o árbitro que está dentro de campo. É isso que eu acho. Agora, no caso do Hernando foi certo. Não foi aquilo que o árbitro... Se bem que o árbitro estava a 5 metros do lance, né? Estava muito próximo, né? Você está me entendendo? Agora acaba a discussão no futebol. Se eu sou árbitro, eu não volto atrás. Você perde a moral, pô. Pô, expulsei o cara, estou aqui próximo à jogada. Aí... Olha, eu não consigo entender. Tá. Não entra na minha cabeça esse tal de VAR. Não entra. Pode ser que daqui 15, 20 anos, se até lá eu estiver vivo, eu aceite. Mas até esse momento eu não aceito, não. O que está acontecendo com o VAR? O quê? O VAR, o que está acontecendo? Está acabando com o futebol. O Tite também, esqueceu de falar. O Tite também está acabando com o futebol. O Beto, Allianz Parque estão mudando a grama agora para o próximo jogo de quinta-feira, contra o Sampaio Correia. Você vê a facilidade de você trocar um gramado, é a mesma coisa de você trocar um uniforme. Você vê como é que está a tecnologia. E quem está em maus lençóis aí não é de hoje, é o Cruzeiro. O Cruzeiro está lá embaixo na tabela do campeonato, está em 16º lugar com 6 pontos e agora está sendo acusado de negociar direitos de jogadores menores. Então o Cruzeiro pode ser rebaixado por isso. Isso já aconteceu muito na Europa. O próprio Barcelona ficou temporadas aí sem poder fazer contratações, porque
usou desse artifício, então a coisa está pegando para o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro, Beto, deu uma coletiva agora à tarde, lá em Belo Horizonte, tentando desmentir aquilo que o Fantástico informou ontem, né? E o grande problema do Cruzeiro é exatamente isso que o Roberto acabou de frisar. O Cruzeiro já tem negociado mais de 20 garotos das categorias de base com menos de 14 anos. E isso não pode. A FIFA não permite esse tipo de coisa. O Cruzeiro está negociando por quê? Porque ele está dando esses garotos como garantia da dívida que o Cruzeiro tem, que, segundo informações, hoje gira em torno de 500 milhões de reais. E isso não pode. Então o Cruzeiro pode ser seriamente punido, como foi o Barcelona, em razão disso. O jogador de futebol, o Parraga daqui a pouco está aí, pode confirmar, me parece que ele só pode ser negociado a partir dos 16 anos de idade. Aí sim você pode negociar com qualquer clube do próprio país ou do mundo. Mas antes dos 16, eu não sei se é 16 ou 14. Antes disso não pode. Perfeito, perfeito. Só isso, Roberto? Só isso, Beto. Então tá muito bom. E qual é a sua bronca com o Tite, por favor? Vamos aproveitar. Beto, eu acho assim que ele... o Tite teve uma carreira muito boa na seleção brasileira, foi muito bem, né? Acabou perdendo os campeonatos, caiu em... Mas parece que ele está tomando decisões não compatíveis. Uma hora ele toma uma decisão com um jogador, outra hora ele toma com outro jogador outra decisão. Para mim, eu não sei qual foi só traçando um comparativo, eu não sei qual foi a real motivo da saída do treinador da Internacional. Né? Para mim foi porque chegou à final e acabou perdendo 2 títulos, né? O Valim. Para mim, eu acho bastante plausível essa daí. Eu acho que o Tite deveria sair também, pelos mesmos motivos. E algo que me chamou a atenção também, né? Você vê os grandes clubes aqui de São Paulo, né? Quando tem jogos importantes e tal, eles introduziram a ideia de abrir os portões nos treinamentos, né? Aparentemente deu resultado em algumas circunstâncias. Sim. E vários torcedores que estiveram lá em Petrópolis quiseram acompanhar, né, os treinos, né, a movimentação da seleção brasileira. Poucos jogadores ainda, os portões estavam fechados. Quer dizer, você tem uma oportunidade para aproximar o torcedor, né, da sua seleção, você fecha o portão, né, Roberto? Uma outra atitude que chamou a atenção também. A CBF já fechou a seleção brasileira para o Brasil, né? Todos os amistosos são fora do Brasil. Enfim, a seleção está perdendo, né? Aquele sentimento da camisa amarela, você pode ver que não tem mais, não. Não prende mais o telespectador na televisão um jogo da seleção brasileira como prendia antigamente. Prefere torcer para o time dele do que para a seleção brasileira. Isso, o momento atual da seleção brasileira, do Tite no comando, me faz lembrar em 89, com o Lazzaroni. Você lembra? O Lazzaroni foi campeão da Copa América com o Brasil. E ele queria ganhar a Copa América para se garantir no emprego. Muito bem, ganhou a Copa América, Lazzaroni continua no comando da seleção para a Copa de 90. Vocês se lembram o que aconteceu? Fomos eliminados pela Argentina, aquele fatídico gol do Canidia, né? Do Canidia, verdade. Está me lembrando, 89. Tá bom. Muito bem, então, César, Roberto, muito obrigado. Meu caro Denis Suidedos, boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite para o Parraga, nosso convidado, para os amigos aqui, para quem está em casa e o pessoal da técnica ali também. Eu gosto de observar as colocações do César, não porque ele é mais velho, mas também por conta da passagem do futebol, né? O futebol ele sofre atualizações quase que diárias, né? Em termos de cultura, em termos de tática e técnica, e ele vai se transformando, né? O Carille é muito criticado por conta do futebol pragmático, né? que ele imprime nas suas equipes. Mas o Carille, em 29 clássicos, perdeu só 3 jogos. Então, é o futebol de resultado, né? Tem comentarista que comemora a posse de bola, comemora volume de jogo. Eu ainda prefiro o resultado, 1-0, mesmo que os 3 pontos venham. Claro que se vier aliado com bom futebol e o resultado é melhor. Mas hoje acho que não se tem mais material humano para isso, né? Futebol muito padronizado. E a questão da seleção e também dos jogadores, eu vou usar o exemplo do João Pedro, do Fluminense. O jogador tem 17 anos, não vinha jogando.
pelo Fluminense. Foi negociado em outubro do ano passado com o Watford da Inglaterra, que foi só o 11º, 12º na Premier League. O campeão fez 98 pontos. Esse clube que o João Pedro foi negociado fez 50, metade. Mas você imagina um garoto de 17 anos, negociado para jogar na Inglaterra, a felicidade que não estava, né? Com família, com os amigos, com a vizinhança e tal. Eis que joga 3, 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, faz 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols, e agora os gigantes europeus já se manifestam para contratar o garoto. Teria que pagar uma multa para o Watford de 90 milhões, para o Fluminense desfazer o negócio e aí fazer uma nova negociação. Então veja como é tudo rápido. Ontem literalmente, ele estava pensando em jogar num clube mediano da Inglaterra. Hoje ele acorda e já pensa em Barcelona, Liverpool, City. E nesse contexto todo, a seleção brasileira nem passa pela cabeça do jogador. Que antigamente era o principal desejo, né? Bom, eu tenho que ir para a seleção para ter uma visibilidade e jogar num grande clube da Europa. Então, os valores mudam, né? A cultura muda e muda tão rápido que a gente não se adapta a isso, né? Infelizmente. Bom, doutor, ontem, por falar no clássico, né, do Corinthians e o São Paulo, eu fiquei impressionado com a apatia do São Paulo em campo. Assisti o jogo pela televisão, ouvi pelo rádio, pela Transamérica, e fiquei impressionado. Não sei se foi o Corinthians que imprimiu uma velocidade e imprimiu, de marcação, de retomada, de posse de bola. A gente vê imagens aí do jogo, né? Mas o São Paulo na recuperação, no contra-ataque, na apatia do Pato em campo, parecia que estava... Minha avó falaria que estava com tiriça em campo, né? Tamanha falta de vontade. Então, eu não sei, são 12 jogos que o São Paulo joga lá na Arena e não ganhou nenhum. E o outro detalhe, né? O São Paulo do Wagner Mancini era melhor do que o São Paulo do Cuca. Então, realmente é um abacaxi que a diretoria do São Paulo vai ter que descascar. E o Pato disse que está fora de forma, né? Ele disse que está recuperando. Uma coisa, um detalhe que eu vi também agora à tarde, Denis, o técnico Cuca parece que hoje teria conversado demoradamente com os seus jogadores, aí o gol foi anulado, né? Estava impedido mesmo, né? Aí sem problema. Uma coisa que chama a atenção no treinador Cuca é que parece que o São Paulo perdeu todos os pés de ferro, né? Ou seja, todas as divididas, cobrando um pouco mais disso que você está falando, sabe? Um pouco mais de raça, de vontade, né? Eu acho que foi não sei se foi o Juca Kfouri que fez um artigo hoje, dizendo que falta um pouco de Corinthians no São Paulo. E quando ele diz isso, claro que não é nenhum demérito, nenhuma tiração de sarro, mas é a questão da garra mesmo, da vontade, né? São Paulo aceitou passivamente ontem o Corinthians, pressionando e não conseguiu. Aliás, nosso Fernandão Carvalho me disse pela manhã, lá no Independente, que ia ligar para mim por volta das 21, 22. E eu estou esperando a ligação dele até agora. Acabou a bateria. Acabou a bateria, mas me impressiona o São Paulo, que está bem no campeonato, né? Está bem, está ali, mesmo número de pontos do Santos e do Corinthians. E aí, acho que se melhorar um pouquinho depois da Copa América, pode sim brigar pela vaga na Libertadores e quem sabe pelo título. E o torcedor do São Paulo deve estar sentindo uma saudade tremenda do Rodrigo Caio. São Paulo não tem um zagueiro hoje como o Rodrigo Caio. Olha o gol que ele fez no Flamengo ontem. Está jogando bem no Flamengo, né? Sim. E só mais um detalhe para fechar, doutor. O nosso Quina Mercúrio, viu, César? Disse que o narrador era mesmo o Haroldo Fernandes, tá? Da Tupi. Sim. E sobre o Independente, doutor, daqui a pouco nós vamos acompanhar imagens da vitória sobre o Brasilis. E, claro, o Galo não se classificou, mas deu um passo importante para isso, porque abriu 7 pontos do quinto e do sexto colocados, e o Galo joga mais 3 vezes e folga uma, né? Joga contra o 15 de Jaú fora de casa, depois folga na outra semana e aí recebe a União Barbarense e o Rio Branco, né? Então, essa é a tabela do Independente. Se acabasse hoje a competição, o Galo na 3ª posição, no grupo 3, o grupo do Independente seria Tupã, que é longe, Inter de Bebedouro, que não é tão perto assim, e Santa Cruzense, que também não é tão perto, passa lá pelo lanche da linguiça. Lá. Meu Deus, Santa Cruz então, de novo, no caminho. A Santa Cruzense de novo. Então, a diretoria do Galo, claro que com muito respeito, mas tem que ter o planejamento, já começa a pôr na ponta do lápis quanto que vai gastar de viagem na segunda fase, que não vai ser mole, não. Não, realmente. Muito obrigado, Denis. Bom, estamos recebendo hoje com muita alegria, muita honra aqui no nosso programa, o treinador independente. E vai falar um pouquinho mais desse Galo,
dessa sua volta aqui para Limeira, o treinador Jorge Parraga. Parraga, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Eu agradeço. É uma honra estar aqui novamente no programa, depois de 8 anos, né? Retornando aqui, rever os amigos, o Beto, o Roberto Martins, o Cezinho, o Denis. Dar um abraço à nação galista, né? Que estou muito feliz de estar voltando ao comando do Independente. Estamos tentando desenvolver um projeto que foi proposto pela diretoria do Galo e andando a poucos passos curtos, mas firmes em busca de uma classificação em primeiro lugar. E estamos aí bem próximos de conseguir atingir essa classificação. Temos mais 4 jogos em vez de 3, né? O último jogo com o Itapirense lá em Itapira. Mas a gente espera ir para Itapira bem classificado já, né, para não ter que depender de nada, né, no último jogo. Nós temos uma matéria aqui, inclusive nós vamos reviver daqui a pouquinho. Já está no ponto aí, Fernando, para a gente reviver a última passagem do Parraga aqui em Limeira. Vamos matar um pouco de saudade, então. Campeão por excelência. O Independente coroou com o título sua brilhante campanha no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O Galo provou novamente que não existem barreiras intransponíveis para esse elenco e que quanto mais exigido, mais sucesso tem. Depois de perder por 2-0 em Capivari, o alvinegro tinha que devolver o placar para ser o campeão e conseguiu. Bola rolando e logo aos 2 minutos, o primeiro susto para a torcida alvinegra. Romão, por centímetros, não marca seu 28º gol na competição. O visitante dominou as ações iniciais. Diego continuava sendo exigido. Ele segura firme o chute de Oliveira. O Galo sentia a ausência de Felipe Nunes e criava poucas oportunidades, dando espaços ao capivariano. Aos 17 minutos, Alexandre arrisca de longe e Douglas segura. O capivariano volta a assustar aos 18 minutos. E que susto! Escanteio cobrado por Pedro Henrique e cabeceio de Alamir para uma defesa milagrosa de Diego. O título galista começa a ser desenhado aos 28 minutos. Falta magistral cobrada por João Santos. Era o primeiro do Independente no jogo. E o segundo do rápido atacante na temporada. E para ser o campeão, ou melhor, tricampeão da divisão, seria preciso fazer mais um. E ele veio aos 49 minutos. Murilo Silva faz esse lançamento primoroso para Bismarck. O goleador toca na saída do goleiro, ampliando a vantagem para 2-0. Os galistas foram aplaudidos para os vestiários, enquanto os visitantes sentiram o segundo gol. O Independente recuou em demasia no segundo tempo, chamando o capivariano para o seu campo de ataque. Aos 7 minutos, Ivanzinho tenta surpreender Diego. Outra bela defesa do arqueiro. Agora Ivanzinho serve o William. Diego segura firme em seu canto direito. O Galo tentava encaixar um contra-ataque para liquidar o jogo. Nesse, João Santos deixa Bismarck na cara do gol. A bola caprichosamente não entra. O capivariano explorava suas alas. E após cruzamento de Pedro Henrique, William desvia para fora. Já o Galo apostava no jogo aéreo. E aos 18 minutos, após escanteio cobrado por João Santos, Gilberto bate na rede pelo lado de fora. Teve torcedor no Pradão que gritou gol. A partir dos 25 minutos, o capivariano apertou ainda mais o ritmo. O goleiro Diego espalma o chute de Regis. Depois, no puro reflexo, defende o chute a queima-roupa de William, após desarme em cima de Alexandre. O Galo quase amplia com João Santos em nova cobrança de falta.
Os minutos finais são dramáticos. O capivariano joga na área do Independente. O árbitro Marcelo Rogério, que teve atuação destacada, dá 3 minutos de acréscimo, aumentando o sofrimento galista. Uma passada pelas arquibancadas do Pradão, nas imagens do cinegrafista Renato Silva. O Galo bem que tentava, mas não conseguia o terceiro gol. Na saída errada do goleiro Douglas, faltou força para Leandro Neves. Foi um Deus nos acuda na defesa galista. Mais uma vez, impecável no jogo. A torcida sente que o título está perto e se agita nas arquibancadas. Aos 50 minutos, Marcelo Rogério pede a bola e coloca um ponto final na decisão. O Galo é campeão. Só que a comemoração é exagerada. No total, o Independente disputou 30 jogos nesta segundona. 17 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. Seu ataque marcou 52 gols e sua defesa sofreu 25, saldo de 27. Ou seja, dos 90 pontos possíveis, o Galo conquistou 59, 65,5% de aproveitamento. Professor Parraga e o Denis estava estreando a nossa equipe de esportes, né, Denis? Verdade, eu fui acompanhar o jogo em Capivari, né? E aí surgiu a oportunidade de cobrir, no caso, nesse jogo, o capivariano, né? Porque o César cobriu todo o campeonato, então ele cobriu o ataque do Independente e eu cobri o ataque do capivariano. Me vi ali nas imagens, ali, 8 anos, hein? Quantos cabelos a mais? E aí, professor, gostoso, né, rever isso aí? Gostoso. O que chama atenção, que me chamou atenção, que eu relembro bem, foi na hora da preeleição, antes do jogo. Né, eu demorei para iniciar a preeleição uns 10 minutos para conseguir falar. Que não saía voz, não saía nada, né? Eu sabia que aquele grupo ia se desfazer e passei para eles, olha, até agora quando eu consegui falar, né? Nós fomos, nos superamos muito em todos os sentidos, né? Em várias situações, o time quando tinha que superar, superou. E hoje é mais um dia de superação, né? E quando acabar esse jogo aqui, nós não seremos mais um grupo, né, nós vamos nos desfazer e eu espero que a gente saia com a vitória. E conseguimos, né? Foi um jogo muito tenso, muito disputado. O Capivariano tinha uma bela equipe, né? E nós conseguimos aí esse título por merecimento. Essa semana, o pessoal de 2011, os atletas, né, montaram um grupo de WhatsApp, Galo 2011 sem freio, que era o slogan que eles tinham dessa equipe, sem freio. Eu chegava para eles e falava, como é que estão aí, tudo bem? Vamos para o jogo? Professor, estamos sem freio, pode largar que nós vamos ganhar. E aí o time ia embora, né, um grupo muito diferenciado. Em toda a minha carreira, talvez foi um dos melhores grupos que eu trabalhei, porque foi formado também meio assim, por indicação, né? Em 15 dias a gente montou esse grupo e nós conseguimos aí esse título que foi muito importante para nós. Ô César, você cobriu esse ano aí né, esse campeonato do Independente. O que mais te marcou nesse grupo diferenciado? O que mais você se lembra? O trabalho do técnico Parraga. E eu acho que ele tem razão em dizer, como ele acabou de afirmar, que foi o título que, né, o momento que mais mexeu com a cabeça dele. Porque eu me lembro que eu cheguei na tua equipe em final de 2008. Aí, quando você me contratou, você, obviamente, sabendo que eu tenho admiração pela Inter, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Profissional é profissional. Admiração por um clube é admiração por um clube. Aí você me falou, César, você tem interesse em trabalhar conosco? Eu falei, claro que eu tenho. Até porque o Aguinaldo Polato havia deixado a tua equipe. Aí eu me lembro que nessa conversa você falou, César, não tem problema você cobrir o Independente? Eu falei, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu não devo nada para ninguém e vou cobrir com muito prazer.
essa temporada do Galo. Então eu acompanhei desde a chegada do técnico Parraga, desde a chegada daqueles primeiros jogadores que se apresentaram a ele, toda a dificuldade que o Independente, que o Parraga e a sua comissão técnica e também a sua diretoria, que eles passaram. Me lembro que teve um jogo do Galo no Limeirão, porque o Pradão estava interditado, eu acho que era Galo, Palmeirense de Porto Ferreira ou Independente Rádio Mococa, que os jogadores fizeram greve, se lembra, Parraga, na casa do atleta? E o jogo ia ser no Limeirão às 8 horas da noite, era 7h10 da noite, os jogadores do Galo estavam na casa do atleta ainda, se recusando a descer para o Limeirão para essa partida, porque os salários estavam atrasados. E você comandava o nosso programa, o painel esportivo, na Educadora, e eu lá na concentração do Independente. Foi onde nós mantivemos, eu digo nós, porque eu e mais algumas pessoas, mantivemos um contato com alguns dirigentes do Independente, e esses dirigentes, em especial o Roberto Martins, não tem para que esconder. Roberto falou, pode mandar o time para o Limeirão, vá jogar, que eu resolvo a situação. O Galo saiu às pressas aqui da casa do atleta, atravessou a cidade, foi no Limeirão, chegou lá praticamente em cima da hora do jogo e ganhou aquela partida. Mas não foi só isso, não. Eu me reuni com várias e várias vezes com os jogadores do Galo, Diego goleiro, Peterson zagueiro, porque eles vinham me procurar, César, a situação é assim, assim, assado. Nós não temos comida na casa do atleta. Nós estamos com um salário atrasado, o que você nos pode ajudar? Eu saía em contato com alguns diretores e dizia, olha para esses garotos, é um time bom, é um elenco bom, é um grupo muito unido, então vocês têm que ajudar esses meninos. Aí vinha ajuda daqui, uma ajuda dali, de cá, e o Galo foi crescendo, foi ganhando corpo, com o trabalho do Parraga, da comissão técnica, chegou onde chegou, com méritos da comissão técnica, em especial esse moço que está aqui ao nosso lado, e também dos jogadores, que foram homens acima de tudo, Beto. Denis, você está sempre perguntando coisas para o professor Parraga, você tem alguma inédita para mandar para ele? Muito obrigado, César. Doutor, antes de perguntar, né, só para complementar o que disse o César, eu acompanhei pouco esse 2011, né? Porque eu fazia parte de outra equipe e a gente ia nos primeiros jogos. Inclusive, teve um jogo, não sei se o Parraga vai se lembrar, talvez não, porque eu era de uma outra equipe, mas acho que foi em Bariri, que acho que a equipe nossa, hoje nossa, não foi cobrir lá em Bariri. E nós fomos lá e chegou lá, alguma coisa aconteceu com o pendrive da escalação, não tinha escalação. Eu peguei o presidente Marcelo, na época, e saímos de casa em casa procurando uma impressora. Não sei se você lembra disso. Em Bariri. E o fiscal da federação querendo a relação de jogadores e não tinha. E até que, ao lado do Marcelo, nós achamos uma senhora que disse que o filho dela tinha saído. Olha que coisa. Abriu a porta da casa dela para que nós imprimíssemos essa lista e sair correndo para apresentar para a federação para poder o time jogar, né? Então, olha o tamanho das dificuldades, né? E uma coisa que me impressiona, que o César sempre comentava, é o trabalho do Parraga, né? Que realmente é diferenciado. A gente chega lá, é um trabalho tático, técnico, organizado, campo reduzido, situações de jogo, chute a gol. Trabalha, de fato, né? Porque, infelizmente, tem questões que alguns técnicos jogam o colete e deixam o tempo passar. Mas o que eu queria perguntar pro Parraga, e foge um pouquinho até do Independente, porque isso nós vamos falar bastante aqui, é com relação à passagem dele pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Porque o Parraga saiu de lá, né, como olheiro, trabalhando nas categorias de base, e houve aquele incidente do incêndio que matou jogadores do Flamengo. Como que o Parraga viu lá as dependências do Flamengo naquela oportunidade? Bom, minha passagem no Flamengo foi de 15 meses, né? Eu estava no Guarani, surgiu a oportunidade de trabalhar no Flamengo, seria um salto grande para a gente, né? Mas numa função que não... Eu iniciei fazendo observação técnica quando parei de jogar para o Cilinho, no São Paulo. Aí depois virei treinador, auxiliar técnico, essas coisas, fui para o Flamengo. E nessa função, eu também estava me adaptando bem, mas é uma função que não é muito a minha característica, eu sou mais homem de campo. Agradeço muito o Flamengo pela oportunidade, por ter desenvolvido um trabalho lá. Eu estava de férias nessa época, Denis, e foi em fevereiro, se não me engano, janeiro, fevereiro, né? Que aconteceu aquele episódio. Mas eu posso garantir que o Flamengo, ou as pessoas que cuidavam lá do CT,
tinha o maior cuidado possível, o maior carinho para aqueles meninos, de dar-lhes conforto, né? E a tragédia foi tão grande, a fatalidade foi tão grande, porque estavam acabando o hotel do profissional novo, né? Tinha um hotel no fundo que já tinha jogadores da base mudando para lá, e esses meninos que eram de uma divisão inferior, né, eu acho que era sub-15, ainda estavam nos containers, né? Porque antes eram todos os jogadores da base do Flamengo nos containers, né? Então eles estavam eliminando os containers e indo para esse hotel que era o antigo do profissional. E aí aconteceu a fatalidade, depois numa tempestade muito grande no Rio de Janeiro, que parece ter interferido na parte elétrica, os containers com uma proteção, sei lá, anticalor, antifrio, sei lá, e é onde surgiu o incêndio e, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Eu posso garantir que o cuidado deles com os meninos era muito grande. Por que essa ideia de container chegou a ter? Porque não era para construir, porque justamente isso, ia ser construído um hotel, né, aos moldes do Chelsea, da Inglaterra, que é parecidíssimo, né, para o profissional, e tinha um provisório na parte do fundo do CT. Então, esses containers porque não era para construir nada que fosse, né, para eles irem justamente planejado para isso. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jorge Neves, está curtindo o nosso programa. Grande Jorge Neves está falando, César, que o Edson Vieira é o novo técnico do Rio Claro para a Copa Paulista. Acertou hoje, acertou. Edson Vieira é o novo técnico do Rio Claro para a Copa Paulista, sim. Um abraço ao nosso Jorge Neves, grande amigo. Acertou com o Batatais. Batatais. Piá, novo técnico do Batatais. Perfeito, perfeito. Roberto, aí o seu amigo Parraga, para suas considerações. Verdade. Uma pergunta com relação ao Independente. O César acabou falando no início do nosso programa. Você consegue traçar um paralelo, esse time de 2011 com o time de hoje, as dificuldades e o lado profissional nesse campeonato? As dificuldades... Tem algum detalhe. O início de 2011... o início foi dado por uma parceria, um investidor chamado J. Rubens, né? E, infelizmente, esse investidor ele pensava só nele. O ideal dele era ele, né? Não era outra coisa, não sei, o Profeta. E aí, quando eu cheguei e fui contratado, eu já vi que a situação não era lá, essas coisas, com relação a isso, não era do meu perfil, o tipo de procedimento que ele gostaria que tivesse com os jogadores. Então, fui fazendo meu trabalho, trazendo os jogadores e ele querendo que eu convencesse os jogadores a fazer um contrato de 2, 3 anos, ganhando R$1.000 por mês, né? E que ele ia vender não sei cotas, não sei o quê, para conseguir dinheiro, papapá. Foi essa causa que deu a greve. O time começou a jogar, a gente começou ganhando, né? E quando chegou num ponto, né, o Peterson, que era o capitão da equipe, ele tinha um Fiat, eu não sei que ano que era o Fiat, mas era bem velhinho. Financeiro dele não conseguia pagar a prestação de R$80 ou R$90. Né? E aí ele me ligou, eu estava vindo para o jogo, né, de Campinas, porque eu não ficava aqui com eles. Né? Eu vim embora, daí eu vinha vindo, o Peterson me ligou, professor, a gente não vai entrar em campo. Eu tomei um choque, né? Eu disse, poxa, e agora? E eu no carro, eu disse, pô, Peterson, estou chegando, daqui a pouquinho eu estou aí para a gente conversar. E ele me explicou toda a situação, ia atrasar o salário, comida carente, uma série de coisas que a gente estava com dificuldade. Aí entrou o senhor Roberto Martins, me deu uma ligada e disse, pode mandar o time para campo que a gente vai resolver esse problema. Falei com eles entraram em campo, ganhamos o jogo. Hoje, nós temos uma diretoria super atuante. Né? As pessoas que estão lá são super honestas, no meu modo de ver. Até hoje, eles têm cumprido exatamente aquilo que eles programaram para nós. A alimentação é excelente. O salário não, a ajuda de custo dos atletas está em dia. Cozinheira voltou, né? Cozinheira voltou, é muito boa. As duas meninas que trabalham lá são muito boas. O Ricardinho voltou. Então, é uma turma que... Pascoal, é um grupo de pessoas, a comissão técnica é excelente, o Roberto Nogueira, o Cláudio Roberto, o Pereira. Agora nós colocamos o Wagner como auxiliar, porque ele está proibido de jogar futebol, o Wagner, né? Ele é auxiliar do Pereira na preparação de goleiros. Então, assim, a coisa está fluindo legal, está indo bem. O grupo de atletas
né, fazendo um comparativo com 2011, posso dizer que é bem parecido no procedimento, na atitude deles, na vontade de querer, na vontade de chegar, na vontade de fazer um grande trabalho. Eles estão com essa ambição, eles estão com esse projeto, né? Estão, assim, eu procurei vender a ideia para eles de que eles têm que se dedicar ao máximo aqui no Independente, né? Para, no mínimo, por exemplo, o time subir, eles se manterem no Independente na Série A3 ou serem negociados por uma outra equipe, que é o objetivo geral de todos. Então, a gente precisa ter essa capacidade. Eles estão se dedicando muito, os jogadores... não que eu tenha todo o mérito, mas foram bem selecionados, passou mais de 200 jogadores para a gente avaliar, para nós podermos, né? E nós ficamos com 22 ou 20 jogadores num grupo, né? E agora a gente está quase com as fichas completas, tem mais 2 fichas para queimar. Chegou o Ramalho, chegou o Marcelo Burim, chegou o Gabriel, chegou o Felipe, chegou o Márcio Rodrigues, chegou, que é o Marcinho antigo, né? Então a gente está, né, reforçou bem o elenco e está forte. Está forte, eu creio que a hora que o time encaixar... Eu estava falando hoje, o nosso campo, né? Está muito judiado, né? Nós só temos aquele campo para treinar. Se é um campo bem trabalhado, essa equipe ia mostrar mais, né? No meu modo de ver. Tecnicamente é muito bom o time. Perfeito. É muito bom e eu acho que tem tudo para crescer no campeonato. Para fechar essa questão do título, vamos rever alguns personagens dessa conquista do Independente que falaram para a Segunda Esportiva. A emoção dava para ser vista na fala de cada um deles. Os verdadeiros heróis desse troféu tão suado que veio coroar um ano cheio de desafios na vida de todos que estiveram ali, de sol a sol, na busca do acesso e do primeiro lugar na competição. João, você fez um gol na partida, é um dos heróis do time do Galo. Qual a satisfação de levantar a taça aí com tanto esforço durante esse ano no Campeonato Paulista da Segunda Divisão? É uma felicidade grande, porque merecemos, lutamos pra caramba, passamos dificuldade pra caramba, mas Deus sabe o que faz e hoje abençoou esse time, que é maravilhoso. E naquela cobrança de falta, você sentiu que faria aquele gol? Bateu com convicção? Eu treinei bastante no meio da semana e 3 jogos, como eu falei, vinha 3 jogos, não sobrou nenhuma de frente da área. Eu falei, a que sobrar eu vou fazer. E foi graças a Deus, ele abençoou, eu tive uma bela cobrança. A gente sabia que ia ser um jogo duro, um jogo difícil. Eles vieram com resultado favorável a eles, de placar de 2-0. Mas se a gente conseguisse sair daqui com uma vitória de 2 gols de diferença, a gente ficava com o título. E foi isso que aconteceu, a equipe batalhou. Eles até se superaram no começo da partida, mas a gente soube ter calma e prevaleceu a nossa confiança no grupo e conseguimos fazer os 2 gols e sair com a vitória. Adrenalina total, a partida foi muito boa. Que nem os caras estão falando, a gente fomos muitos guerreiros. Fizemos o primeiro e o segundo teve a tranquilidade de deixar o jogo por 2-0 e é isso que importa. E graças a Deus deu tudo certo, agora é só comemorar. Defesa do jogo, a última, foi pra fechar mesmo o título, hein? Rapaz, eu olhei depois, pensei comigo que o goleiro do São Paulo, o Denis, também com ele fez uma defesa São Paulo e Vasco, meio parecida. Quando eu fiz a defesa, eu pensei no Denis. Foi muito boa mesmo. Ali, quando eu peguei, falei, vamos, que o título tá perto, não vamos conseguir. Tranquilo? Feliz o meu galão, contagiando e sacudindo essa cidade. No primeiro tempo a gente estava jogando mais pelo setor marcação, jogando contra-ataque dos caras. Assim que nós conseguimos nossos resultados, que é 2-0, classificava Independente para o grande título, né? No segundo tempo a gente recuou, ficou mais jogando com os 8 atrás e explorando contra-ataque. Foi uma das palavras que o professor falou com o grupo para a gente executar dentro de campo. A gente trabalhou o tempo inteiro, sempre com esse objetivo. E hoje a gente conseguiu coroar esse trabalho muito bem feito desde março. Aí. Alegria muito forte no coração, trabalho conquistado, um acesso, campeão, é muita felicidade. O grupo é feito de líderes. O melhor time que eu já joguei até hoje na minha vida. Aqui foi uma família que a gente formou desde o início do ano, de março, e a gente coroou com a final hoje para o campeão. Depois do depoimento de alguns dos campeões, agora é a vez de Parraga deixar seu recado.
Ter devolvido o placar de 2-0 na casa do adversário e fez aqui também o mesmo resultado. Você imaginava que seria esse mesmo resultado? Jogar com o regulamento embaixo do braço, como se diz? Eu imaginava um jogo muito difícil, né? Como foi? A gente teria que iniciar o jogo com cautela, sem estar sendo, né, afoito, né, com o perigo de tomar um gol, quase que nós tomamos. O Diego fez a defesa do título, né, na cabeçada ali no chão, né? Então a gente teria que ter calma para tentar o gol. Ele numa bola parada, o João foi muito feliz, e depois no lance do Bismarck, né, que fez o 2-0, e ainda no segundo tempo poderíamos ter feito 3 e 4, só que perdemos os gols, né? E aí sim, o campeonato veio para cima, né, e a gente soube se defender até o final. Perguntar para você se você continua ou não é uma pergunta muito tópica. Pergunto para você o seguinte: você tem vontade de continuar no Galo? Essa questão, né? Vontade eu tenho de trabalhar em qualquer lugar, né? Eu sou um trabalhador também, né? Quero trabalhar e vou aguardar o que o pessoal resolve aí para a sequência do trabalho, né? Existe muita coisa para acontecer na Série A3, né? Então não é só subir de divisão, né? O clube precisa de melhorias, precisa de organização, precisa de uma série de coisas para você conseguir fazer uma Série A3 bem. Os jogadores que participaram, né? Nós tivemos aí, esse grupo aí, eles moravam na casa do atleta ali e nunca... Eles ficavam sozinhos, não tinha ninguém para cuidar deles à noite aí. Eu nunca tive um problema de disciplina qualquer tipo de reclamação de qualquer pessoa que seja, né, com relação à conduta deles. Então foi um ano assim maravilhoso, inesquecível na verdade, né? Gilberto falou um negócio ali que me tocou muito, foi o melhor time que ele jogou na vida dele até aquela época, né? Eu acho que realmente, e como eu falei, foi um dos grandes grupos que eu trabalhei. Sem dúvida nenhuma. O Gilberto Alemão, que hoje joga no 15 Piracicaba, e foi protagonista daqueles 3 gols do Galo nesse ano lá em Votuporanga contra o Votuporanguense. 3 gols do Gilberto, você lembra? Acho que esse jogo foi épico, né? Porque o Independente não tinha time para ir para lá, estava todo mundo machucado. E ia com 11 lá para lá. E tinha um menino que morava lá, não lembro, o Parraga deve saber quem é. Tal. E o pai dele estava esperando para ver ele jogar lá. Tal. Ele foi subir no ônibus, quebrou o pé. Foi com 10 para lá e mais a molecada. E aí ganhou de 3-0, né? Abaixou o espírito no Gilberto lá. Eu acho que aquele jogo foi o jogo do título. Não, você lembra que você prometeu... Que é? O Roberto chegou para mim, ligou assim, pá. Com esse time, né? Não, daí disse assim, posso falar? Pode, lógico. Tem R$500 para cada um ganhar o jogo. Pô, o salário era 1.000, 500 era metade, né? Para ganhar o jogo. Eu acho que ele falou assim, vou oferecer, tem que... Aí ganhamos o jogo, disse, me espera aí, a hora que a gente chegar com o dinheiro na mão que eu vou entregar para os rapazes. Falei para eles agora, depois da vitória, né? Eu estava lá, na hora que nós chegamos, o Roberto estava lá esperando, né? Paguei os... E eu fazia o pagamento, olha só, doutor, fazia o pagamento, eu recebia o dinheiro assim, de doações, alguém que vinha lá, né? Eu não podia botar na mão do pastor lá. Então o dinheiro ficava comigo, eu fazia a lista e dividia... Fazer a multiplicação. E o primeiro jogo nessa campanha aí, Parraga, se eu não estiver enganado, foi contra o Bariri, no Limeirão, porque o Pradão estava interditado. Você estreou no Limeirão contra o Bariri. E eu desci no vestiário para pegar a escalação do Independente e eu vi o Parraga assim no banco, ó. Triste, desolado. Como é que foi, professor? César, olha a situação. Só tinha um reserva no banco. É isso, Parraga? Um reserva e jogou 2 meninos do juvenil. Mateus. E 2 meninos do juvenil que tinham jogado à tarde. Isto. Que jogando titular. Em resumo, o Galo ganhou de 3-0, 3-1, né? 3-0. 3-0 o Galo ganhou. Então, quando é para acontecer, meu... Foi bem. Tem uma história. A história é direto desse time aí. Nós fomos para Suzano. O motorista errou o caminho. Chegamos em cima da hora lá, os caras trocando no ônibus, correndo, não aquecendo, né? Começou o jogo, 1-0 para o Suzano, a gente precisava ganhar o jogo.
Daí começamos a jogar. Daí o time aqueceu, foi embora. O Felipe fez um gol do meio do campo. Felipe Nunes arrebentou naquele dia. O Leandro Neves estava no banco. Com 20 minutos eu tirei o Alexandre e coloquei o Leandro Neves. Ele começou a meter gol também. Ganhamos de 5-2 lá. Eu acho que ali foi a grande arrancada para o título, em Suzano. Em razão. Lá em Guarujá, né, César? Guarujá tomamos um sufoco danado, ganhamos de 2-1. Foi quando quebraram a invencibilidade do Diego. Ele ficou 900... Esse jogo, eu me lembro desse jogo. Eu nunca vi ataque contra defesa como foi esse jogo. Foi uma loucura. E o Diego pegou até a sombra e tomou um gol que ele perdeu a invencibilidade. 960 minutos ele ficou. E quem era o técnico do Guarujá, você lembra? Álvaro Gaia. Não. Não era? Era Marquinhos. Marquinhos que era parceiro do Álvaro Gaia. Tá. O Gaia entrou depois no projeto, né? E aí veio pra cá os dois. No segundo tempo, o Galo não deu um ataque naquele jogo, o tempo inteiro. Tomou um sufoco. Martelando saiu com a vitória. Eu me lembro desse jogo. Muito bem. Lembrando a pergunta de hoje, o São Paulo passa pelo Bahia, prossegue na Copa do Brasil. Esse meio de semana enfrentará o Bahia lá em Salvador. Dê a sua opinião aqui para as meninas, aqui para os telefones da TV Jornal. No final do programa, o resultado da nossa enquete. Intervalinho, daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece.
PTU em dia, cidade melhor. O trabalho não para e as conquistas em Limeira são visíveis. Por onde se anda, tem uma realização da atual administração. Agora, foi a vez do asfaltamento da estrada do Zé do Pote e também da duplicação da via Jurandir Paixão. Agir preventivamente em obras que melhoram a qualidade de vida da população. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Muito bem, segundo tempo da nossa segunda esportiva e rapidamente, bom, lembrando a enquete de hoje, né? O São Paulo passa pelo Bahia, continua na Copa do Brasil, sim ou não, participe da nossa enquete. César, vamos aos abraços? Pois não, Beto. Quero mandar um abraço lá para a patota do Nivas Lanche, lá na Boa Vista. Beto, ele botou uma televisão de 50 polegadas lá na lancheteria dele. Metade da televisão fica para fora da lancheteria, tá? Para assistir a gente toda segunda-feira. Então, um grande abraço ao Anivaldo Mazará, lá na Boa Vista e a todo mundo que está lá nos assistindo. Um abraço a todos. E não é jabá? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. É parceiraço meu aqui, Aniva. É. César, Roberto, você já foi melhor, hein, César? Ai, Cezinho. Não, são parceiros meus. Não, eu sei, eu sei. Muito bem. Tá feliz da vida com a campanha do Palmeiras, o Anivaldo Mazará. Tá bom. Muito bem. Roberto? Meu abraço hoje vai para o Jorge Silvestre da Internacional, grande amigo, não perde um programa nosso também, um grande abraço para o Jorge. O Betão do Goods Lanche, também feliz da vida com o Galo, dando risada para todos os cantos lá. Para o Frangão, que não perde um programa nosso, Beto. E para o Ricardo Giacomelli, seu filho, que mandou um grande abraço para o Parraga, desejou ao Parraga parabéns e que Limeira ganhe, porque trata-se de um grande profissional. As palavras de um leonino, hein? O Ricardo Giacomelli. Bacana, bacana. Isso aí. Denis. Doutor, tem uma listinha aqui parecida com a do João Valdir. Aliás, um abraço para ele, para o nosso João Valdir. O César, ele é limeirense, mas trabalha nos Correios lá em Cordeirópolis. Não perde uma segunda esportiva. Um abraço para o César, para o Fábio, para toda a patota lá dos Correios de Cordeirópolis. A Daniele Rossi, que é do Jardim Alvorada, também nos acompanha. O José Luiz, o Rodrigues, o Zé Carteiro também na sintonia do nosso programa. O Roberto Carlos do INSS. Passei pelo INSS essa semana e ele, assim que me viu, disse que não perde uma segunda esportiva. E também para o Arlindo Oliveira, que trabalha num consultório médico próximo à Santa Casa. Então, ao Arlindo Oliveira, do Med Center, um grande abraço e obrigado pela companhia. Muito bem. Antes dos abraços do Parraga, agradecendo aqui o Fabiano Burger, o Robson Vitariano, o José Carlos Vitoriano, o José Carlos Minatel, Edson Taboga, o Júlio César Molina, o Wellington Inácio, Everton Inocêncio, Luiz Antônio Nascimento, Thalita Von Zuben, Rodrigo Oste, José Luiz Rodrigues. Galera acompanhando a gente pelo Facebook. E olha o que lembra aqui o Everton Inocêncio, esse time de guerreiros literalmente era um time de guerreiros. Elenco Galícia 2011, foi um dia inesquecível. O Carlos Donizete está falando que o Tricolor passa 2-0. Parabéns ao Parraga, Antônio Augusto e a esposa Cida, pais do preparador de goleiros Denis, lá da Vila Cláudia. Mandando um abraço para o professor Parraga, ficou emocionado ao rever o Galo de 2011. Muito bem, parabéns ao nosso Fernandão Carvalho aí que trouxe as imagens. Vamos lá, professor, um abraço para quem? Abraço para a nação galista, né, em primeiro lugar. Eu acho que são os que também merecem nosso apoio, a nossa dedicação, vamos dizer assim, né, em conseguir fazer com que eles saiam satisfeitos do campo, com a equipe. Pode acreditar que nós teremos ainda muitos jogos a disputar e nós queremos satisfazer o nosso torcedor. Aos diretores, né, que me acolheram muito bem, estão dando todo o apoio, e principalmente aos meus atletas. Eu acho que eles merecem um abraço muito forte, pela dedicação que eles estão tendo até o momento, pelo respeito, pela determinação, por todo o foco que eles estão
tendo, né, na competição, e eu acho que com esse espírito nós vamos conseguir chegar muito longe. Perfeito. Olha, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que o investimento do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: entregas de academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, reformas e ampliação em unidades básicas, obras na estrada do Zé do Pote, duplicação da Jurandir Paixão, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi, 2 grandes reformas da UBS do Jardim Aeroporto e Jardim Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Nós vamos dar uma olhadinha na vitória do Independente, mas antes eu tenho uma curiosidade aqui. Porque, aliás, eu concordo plenamente com a sua atitude, embora alguns não compreendam. Então eu queria tirar uma dúvida aqui. Por que o professor Parraga não gosta de apelidos dos jogadores e gosta de chamá-los pelo nome? Então tá, vamos lá. Então, a gente vê aí os jogadores argentinos, cada nome bonito, né? Agora tu vê aí, vamos supor só, Marcinho, ou então Luiz Piauí, né, com nome de estado, fulano Maceió. Baratinha. A criatividade do brasileiro é muito pequena com relação a isso. Então, acho que um nome próprio, né? Eu era só Parraga, eu virei Jorge Parraga, né, que eu acho que é um nome que é bem melhor. Então, assim, não é que eu não gosto do apelido, eu acho que o jogador ele fica melhor com o nome próprio mais o sobrenome, ou só com o nome próprio, né, que seja bonito. Então, temos jogando na Ponte Preta, que era Bahia, né? Mas não tinha como trocar o nome dele, porque o nome dele era terrível. Então ele ficou Bahia mesmo. Então, assim, essa questão... E a gente sai no mesmismo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa mudança, porque eu acho que, assim, só para facilitar você vai mudar o nome. Até eu já falei pro Marcinho, tem problema de você ser chamado de Márcio Rodrigues, que é um nome bonito para jogar futebol. É um nome bom, até ele cresceu nisso aí. Eu acho que vai ficar mais... Vai virar um Marcião da vida, né, para disputar isso aí. Eu quero dar o meu abraço para a minha comissão técnica também, que eu esqueci. Não posso esquecer desses caras aí que são... eu devo muito para eles. Tem razão. Mas você sabe que essa história aí de apelido, viu, meu caro Roberto? Eu sofria muito, e sofro ainda, né, na Copa Gazeta, categorias menores, né? Porque o preparador, né, o técnico das equipes, passa a lista com apelido. Eu falei, mas escuta, como é que é o nome desse aqui? Jô, sei lá o quê. Não sei, não, é esse aqui mesmo. E tem alguns que denigrem a imagem, principalmente do garoto, né? O Palmeiras tem um baita centroavante nas categorias de base, acho que foi pro Cruzeiro agora, Papagaio. Então, Papagaio. Andou, né? Mas é também por conta das redes sociais, né, Parraga? Recentemente eu fui fazer uma substituição na Copa Gazeta e o garoto chamava Alexandro. E aí eu fui pegar a papeleta e falei, como é que é o seu nome? Ele falou, Alexandro, mas pode me chamar de Alec Gol. Moleque de 13 anos. Então, quer dizer, o pessoal vê muita televisão. Mas acho que é tipo um paradigma brasileiro, né? Essa questão de apelido aí, né? Você vai, que nem eu falei do jogador argentino, Riquelme, não sei o quê. Mas está em desuso, viu? Não é só você, não. Porque hoje tem muito mais nomes compostos do que apelido. Pode ver aí nas fichas aí. Mas faz tempo que eu uso isso aí, não tenho essa questão de nome. Em 2011 não tinha nenhum apelido. Então, para você seria o Edson Arantes. O Pelé não existiria. Não sei. Eu não vivi na época, saber. Ou gasolina, né? Gasolina, peludo, sei lá. Bom, vamos acompanhar agora a partida de ontem, onde o Independente venceu o Brasílis no Pradão. Na manhã de ontem, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23, Independente e Brasílis entraram em campo de olho na classificação. Com 3 suspensos, Lucas Marques, Matheus Petrulho e Adriel, o técnico Parraga escalou Marcinho com a 10 como titular. O jogador esteve na campanha do ano passado. Aos 8 minutos, de falta, o time visitante incomodou. Como diz a gíria popular, a leitoa estava garantida. Na boa jogada de Lucas Soares, Marcinho chega e bate e leva perigo. Aos 18 minutos, na bola que sobra, Caio domina e bate forte.
Independente 1-0. O Brasílias incomodava pouco e quando chegava não levava perigo. Marcinho domina com estilo. Rafael chuta de longe. Rafael, no sem pulo, tenta outra vez. O Brasílias esboçava uma pressão, mas Henrique, goleiro galista, pouco trabalhava. Nesse lance, Lucas Soares reclama com razão. Após escapar da falta, o árbitro marca contra o Galo. Por falar no juizão, Henrique trabalhou bem em 2 lances. Na segunda etapa, tem estreia. Gabriel Ramalho, atacante, ex-Inter, entra no lugar de Vinícius no comando do ataque. Rômulo arrisca de longe. Na arquibancada, como sempre, a Guerreiros da Nação Galista fazia seu tradicional batuque. Nessa jogada, Marcinho pediu pênalti. O time de Águas de Lindóia chegava com os chutes de longa distância. Aos 14, quase Eduardo marca contra. Na boa jogada do Galo, Marcinho bate e o Matheus pega. O Brasílias chegava com mais intensidade na segunda etapa. Quando o Brasílias crescia no jogo, o Independente amplia com o Eduardo, zagueiro, na bola espirrada, 2-0. Essa é a chamada bola nas costas. Aos 34, Eric teve excelente chance, mas desperdiça. Ramalho era a melhor opção. No lance seguinte, Eric faz o passe que faltou na jogada anterior. Igor Henrique, que estava no lugar certo e na hora certa, só escorou e comemorou. Galo 3-0. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Fim dos trabalhos no estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23. Independente, terceiro colocado no grupo 3. 3, Brasília 0. E aí, foi uma vitória convincente? Foi, no meu modo de ver, sim, porque era uma vitória que nós precisávamos, né? Para dar uma sequência aí já... como falaram aí, foram 2 vitórias seguidas e importante formar 6 pontos. Né? A gente vinha de 2 derrotas, né? E 2 derrotas, no meu modo de ver, injustas. E pelo que eu vi assim, do nosso grupo, dos jogos que nós enfrentamos, não vi nenhum time superior ao nosso, vamos dizer assim, né? Mais ou menos equilibrado. Tá? Então nós estamos bem confiantes em dar continuidade. Agora com os reforços que chegaram, eu creio que a tendência é melhorar mais ainda. Perfeito. César, chega uma pergunta aqui do Ovídio, o Divino. Boa noite a todos. O jogador Nicão ainda está na Inter? Está, mas em fase ainda de tratamento médico. Ainda, César? Está se tratando. A contusão que ele sofreu na Série 2 foi séria. Está em tratamento médico. Não se sabe se vai permanecer na Inter. Por aquilo que eu tenho sentido, eu acho que não fica. Perfeito. Roberto, Verdão, em campo amanhã? Quinta, né? Quinta-feira com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. E aí? Acho que ficou mais fácil, né? Conseguir um gol aos 49 quase lá, né? Um gol do Moisés. Eu acho que ficou um pouco mais fácil agora para o Palmeiras. Agora, não pode porque nós já tivemos o problema do Asa de Arapiraca, né? Então tem que tomar muito cuidado, jogar sério. O Filipão sabe jogar, né? Quer que jogue sério. Mas eu acho que passa, né? Já o São Paulo tem minhas dúvidas. E amanhã, Denis? O São Paulo é quarta, né? Quarta, e né? O Corinthians é quinta né? pela Sul-Americana, né?
doutor, o São Paulo vai encontrar dificuldade, viu? O Bahia fez um bom jogo contra o São Paulo aqui e fez um bom jogo no final de semana contra o Fluminense, que ganhou 3-2, né? Não sei. O São Paulo vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Corinthians para passar. E o Corinthians na Venezuela, acho que aí não tem muito erro, não, né? Realmente a diferença dos dois times é muito grande. Concorda, César? Concordo. Eu acho. O Bahia vem praticando um futebol que me agrada. É um time que entra em campo sem medo de perder. Está jogando futebol ofensivo. Me agrada muito o futebol do Bahia, que tem como técnico amigo do Roberto Martins, o Roger Machado. Acho que o São Paulo não passa lá em Salvador. Perdeu de 1-0 aqui no Morumbi, né? São Paulo não passa. O Corinthians, por ter feito 2-0 aqui em São Paulo, vai para lá com 70%, 80% de chance de voltar classificado. Professor Jorge Parraga, agora teremos aí a Copa América, né? E muita gente dizendo que se o professor Tite não vencer essa competição, estará fora da seleção brasileira. A vida de treinador é complicada, né, professor? É difícil, né? E o Brasil não está no momento de confiabilidade total dos brasileiros, né? As outras seleções evoluíram bastante. O Brasil está mantendo, vamos dizer assim, uma média de jogadores mais que são convocados mais vezes, né? E não mudou muita coisa. As outras seleções, como eu falei, têm crescido. Eu creio que o Brasil vai ter muitas dificuldades, né? Não sei se ganha essa Copa América. E se não ganhar, o Tite está realmente a perigo, porque ele necessita os resultados. Aliás, o Brasil em si, né, nas categorias de base, no profissional, né, estão devendo muito. Né? O Sub-17 não classificou, o Sub-20 não classificou para o Mundial, né? Passaram vergonha, vexames que alguns anos atrás o Brasil não passava. Então, eu acho que precisa ter um reestudo, não sei, da CBF. Eu acho que uma das culpas dessa queda do Brasil é a CBF, né? Pelo sistema implantado por eles aí, que eu, às vezes, não concordo muito. Perfeito. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para vocês e começo com o meu xará, o Roberto. Ouvi muito nesse final de semana, né, os cronistas esportivos, né, das rádios, muita gente imaginando como é que será a recepção que será oferecida ao Neymar pela torcida brasileira. Chegaram até a dizer que pode ser há casos onde ele possa ser vaiado. Alguns mais prudentes entenderam que não, mas ele será mais cobrado nessa Copa aqui no Brasil. Como é que o torcedor reagirá frente ao Neymar, na sua opinião? Eu acho que o Neymar vai chegar do céu ao inferno, do inferno ao céu. Vai depender muito dele, né? Único e exclusivamente dele. Eu acho que o povo brasileiro ainda é bastante tolerante com seus ídolos, né? E o Neymar, quer queira, quer não, é ídolo de muita gente. Não o meu, mas de muitos torcedores ainda gosta do futebol e da forma que o Neymar se apresenta. Para mim, eu ouvi uma definição, até do meu filho que falou isso. O Neymar é um popstar, não é jogador de futebol, ele é popstar, né? Ele gosta de se achar, né? E no futebol é conjunto, sendo que ele não tem muito disso, né? Então, Beto, vai depender muito dele, mas eu acho que a torcida brasileira vai ter uma grande tolerância por ele ainda. Você acha? Denis, e aí? Qual é a sua opinião? Eu também acho que depende muito do comportamento dele, né? E eu acho que ele vai usar a Copa América para mudar a postura dele. Poucos têm observado, mas o Dudu, que muita gente reclama que é chorão, isso e aquilo, no Campeonato Brasileiro a postura dele mudou sensivelmente. O Daverson também e o Felipe Melo também. Isso deve ter sido um puxão de orelha, não só da direção, como também do técnico Felipão. Então, se o Tite fizer a mesma coisa com o Neymar e mostrar para ele que a Copa América pode ser um ponto de uma nova partida para ele, não cair, não se jogar, não simular falta, não arrumar confusão e só jogar futebol, ele joga muito. Se ele focar só no futebol, ele vai ganhar a torcida por lado dele novamente. Concorda, César? Concordo com os companheiros. Só vai depender do Neymar. Se ele entrar na Copa América para jogar bola, que é o que ele sabe fazer, ele vai ser aplaudido. Se ele entrar na Copa América para jogar o que ele jogou na Copa do Mundo, Neymar cai, ele poderá ser vaiado. Por que eu digo poderá ser vaiado? Porque o torcedor brasileiro, ele não tem muita afinidade por essa Copa América, não. Tanto é que nós ficamos 40 anos sem ganhar essa Copa América e o torcedor brasileiro pouco se importou. Então, mas é aquela coisa também, né? Se ganha, não fez mais que a obrigação. Sim. Mas se perde...
Tá Quem bom. vai pagar o pato vai ser o Tite, né? Ó, mais Se alguns perder. segundinhos, daqui a pouco os telefones estarão no gancho. O São Paulo prossegue na Copa do Brasil, perante o Bahia. Sim ou não, participe da nossa enquete. Agora vamos ouvir os jogadores do Independente. Ramalho chegou independente, documentação regularizada, fez uma boa estreia, entrou no segundo tempo, se movimentou bastante, mas o gol não saiu. Fala um pouquinho sobre a sua estreia. Sim, fiz uma boa estreia, onde me movimentei bem, quase fiz os gols ali. Agora é trabalhar bem essa semana para ir para o próximo jogo e fazer uma boa partida e, se Deus abençoar, fazer o primeiro gol pela camisa do Galo. E a questão do entrosamento é importante, né? Teve ali 2 oportunidades que poderiam ter tocado para você e não tocaram. Sim, pois é, vou falar que foi minha. Estava sozinho, mas é mais falta de entrosamento. A gente vai trabalhar dia a dia e o entrosamento vai acontecendo. Como é que se deu essa transferência da Inter para o Galo? Os caras conversou bastante, falou que era mais fácil vir para cá para jogar. E eu optei vir para cá, disputar o campeonato, fazer um bom campeonato também. Eduardo, vitória importante, né? Que praticamente assegura a classificação do Independente. Fala um pouquinho sobre essa vitória. É uma grande vitória, uma vitória que a gente estava devendo dentro de casa para a torcida. A gente deu uma subida na classificação, mas nada definido ainda. Tem muitos jogos pela frente, pezinho no chão que vai dar certo. E agora, pensando no próximo adversário, que é o 15 de Jaú, difícil fora de casa, né? É um jogo complicado. É um adversário muito difícil, a gente vai respeitar eles, claro, mas a gente vai lá em busca da vitória, porque a gente confia no nosso trabalho, na nossa equipe, e a gente vai fazer um ótimo trabalho essa semana e chegar lá e tentar sair com o resultado positivo. Muito bem. Professor, na sua opinião, os times estão meio equivalentes, né, na competição, mas quem está destoando um pouquinho é o Rio Branco aqui de Americana, seria... Mas ele está numa situação melhor, Tem caído ultimamente de produção, né? Ganhou jogos assim, meio no 1-0, jogava por uma bola, aquela coisa toda, né? O nosso jogo foi exatamente isso, né? A gente dominou o primeiro tempo inteiro, o segundo tempo o árbitro achou um pênalti lá que, na meu modo de ver, não foi, ganharam com um pênalti. Agora, contra a Barbarense, empataram 1 em casa, quer dizer... Mas, eu acho que está bem equilibrado. Acho que as 4 equipes que estão na frente são as que estão em melhor condição, né? Estão bem. E eu acho que vai dar para classificar legal. Perfeito. Domingo é um grande teste para o Independente. Joga em Jaú contra o 15, né, Parraga? Jogo bom. Os colombianos lá que correm que é um negócio. Jogo bom. Tá bom. Vamos então ao resultado da nossa enquete, finalzinho do programa. Aí, Roberto, você pode ajudar um pouquinho? Você tem condição? Por favor, está aqui. Olha, bem equilibrado, hein? Acho que São Paulo passa 101 telespectadores, acho que São Paulo não passa 108. Então tá bem, bem o Bahia não tá mole, não. São Paulo passa 101, São Paulo não passa 108. Olha! Muito obrigado a todos que participaram aqui. O São Paulo, um tempo para cá, anda meio inconstante, né? Tá bem, há alguns anos já que o São Paulo... O Milton Neves pensou uma frase pro São Paulo lá nos anos 2000, no começo, que torcer pro São Paulo era uma grande moleza, né? Mas ultimamente não tá, não. Fernando, depois você me liga, hein? E o Cuca demora, né, para dar resultado. Esse que é o problema também. Mas eu tô acreditando no São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Uma boa apresentação. Bom, Benedito Vieira, do Olga Verone. O segundo par de ingressos vai para Elaine Marigatti Colombari, lá do Jardim Esmeralda. O terceiro par de ingressos para o cinema vai para Everton Rodrigues, lá do Abílio Pedro. O quarto par de ingressos para o cinema vai para Sebastião José de Souza, lá do Jardim Santo André. Deixa eu ver, esse aqui é o quinto, né? É isso aqui. O quinto vai para Edilaine de Souza, do Parque Nossa Senhora das Dores. E o último, Roberto, muito obrigado pela ajuda, vai para Henrique Jaime Camargo, também do Jardim Santo André. Falar em Jardim Santo André, um abraço para o grande Antonino Alcântara Teixeira Martins, que esteve sábado, né, Denis, lá no... no Secap, no Gigantão do Secap. Aliás, quero dar os parabéns aqui ao Fernando, que compareceu lá para filmar, né, o cinquentão. Foi um campeonato maravilhoso, o Fazendinha foi campeão. O Lei
que é o Vanderlei Savassi, fez um golaço de bicicleta. Nós teremos imagens nos próximos programas. E, em especial, o Wagner, o Vaguinho, né, da Liga Desportiva Limeirense, foi quem abraçou esse campeonato. É o cinquentão. Doutor, foi um sucesso. Tinha gente pendurado no telhado lá do Gigantão na Seca para acompanhar essa competição. Abarrotado o campo, só jogadores com mais de 50 anos. Então, em breve, nós teremos imagens aqui do Fernando Carvalho, além da homenagem que foi feita por nosso Antonino Alcântara Teixeira Martins. Muito bem, muito bem. Parabéns, então, a todos os organizadores. Então, bom, chegamos no finalzinho do programa. O meu caro César, dá tempo dos destaques finais, aí com calma. Eu estava pensando aqui cá com os meus botões, ex-jogadores ponte-pretanos que se tornaram técnicos depois que pararam, né? Encerraram a carreira como jogador. Jair Pisserni, Polozzi, Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e Parraga. Desses todos, só o nosso Parraguita que continua na estrada. Parabéns, sucesso. Obrigado. Quem que você falou, César? Vamos dar de novo. Jair Pisserni, que foi técnico da Inter, tá? Polozzi, quarto zagueiro da Ponte Preta. Oi? Chegou a ser técnico. O Pisserni está vivíssimo, diga de passagem. O nosso companheiro matou o Pisserni aqui algum tempo atrás. Vanderlei Paiva, que trabalhou como técnico da Inter por 3 ou 4 oportunidades. Marco Aurélio, o Roberto falou Oscar, não sei se o Oscar chegou a ser técnico de futebol. Chegou. Chegou. Então, mais um, Oscar, todos eles pararam e o Parraga continua. Vai lá. Parabéns. É isso aí. Tem música. Muito bem. Um abraço, boa semana a todos. César, alguma atividade da Inter para essa semana? Sim, treinamentos em regime full time. Amanhã até sexta-feira. E como dissemos no começo do programa, né, alguns jogadores chegaram hoje, já citamos os nomes aqui, outros chegarão amanhã. Enfim, a Inter se preparando aí para o início da Copa Paulista. Repito, a Inter estreia dia 23 de junho no Limeirão contra o 15 Piracicaba. Novamente o 15 no nosso caminho, Beto. Perfeito, César. Muito obrigado. Trabalhos em regime full time. Full time, gostei dessa. Esse é o César Roberto, se renovando. Workflow lá, como é que chama? Se renovando, workflow. Um fenômeno. Você já está abrindo imagem? Sim, eu estou com o workflow lá, espetacular. Que beleza, César. Atualizadíssimo, né? É o nosso Albá Menino desse aí. É isso aí. Meu caro Roberto, seus destaques finais aí, por favor. Beto, a pesquisa diz muito aí do São Paulo, está perdendo na não classificação pelo Bahia. São Paulo mostra uma queda ofensiva e chega a 11 clássicos seguidos sem vencer. 11 clássicos sem vencer. E o Wagner Love, para alfinetar o Corinthians, disse, né? Eles não sabem jogar contra nós. Ficou aí. Tá bom, muito bem, Roberto. Muito obrigado pela participação, meu caro Denis. Doutor, o Felipe, zagueiro, que era do Corinthians e foi vendido para o Porto, a negociação com o Atlético de Madrid. E aí tem um problema nesse aspecto. Por quê? Porque quando o Corinthians vendeu, na época do Roberto de Andrade, o Felipe, zagueiro, para o Porto, vendeu 75% do valor, do passe do jogador, entre aspas, né? E ficou com 25%. Agora que o Felipe foi vendido pro Atlético de Madrid, o Corinthians falou, bom, vou ganhar 6 milhões de euros por conta daqueles 25%. Aí descobriram que logo depois que venderam o Felipe ao Porto, esses 25% ficou para um empresário e não para o Corinthians. Foi vendido a 2 milhões de euros na oportunidade para esse empresário. Então, esse empresário vai ganhar aí mais 4 milhões de euros na venda do Felipe ao Atlético de Madrid e o Corinthians, nada. Mais uma vez. Agora, quem que é o empresário, né? Diria um grande amigo nosso que foi morar com Deus, tem umas coisas. Lembra do Malgo? Ponta do 4 milhões de dólares para esse empresário aí, então, na venda do Felipe para o Atlético de Madrid. Professor, espaço aberto aí para suas considerações finais aqui no nosso programa. Mais uma vez agradecendo a sua presença. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui na Segunda Esportiva e espero voltar mais vezes, trazendo boas notícias do Galo. E espero continuar fazendo um bom trabalho, né, me dedicando ao máximo, seguindo na estrada, Cezinha, até quando der. Até quando der, eu estou com bastante energia, me sinto bem, né, eu entro no campo, né, só saio quando acabo o treino mesmo, e eu acho que se você faz aquilo que você gosta com amor, né, você nem sente cansaço. Claro. Então, estou dessa forma aí. E espero ter muitos anos ainda de carreira. Assim seja a nossa torcida também. Muito obrigado, professor Jorge Parraga, treinador do Independente. E assim concluímos mais
um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado por sua participação. Continue conosco aí ao longo da semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.